Autoestima e astrologia. A gente consegue avaliar pelo mapa as posições planetárias se uma pessoa tem uma boa autoestima ou não? A resposta é sim. Como que a gente poderia analisar isso através da astrologia, através da posição do mapa natal? Aqui são apenas algumas dicas, tá? E caso você tenha desafios de autoestima, a consciência sempre é o primeiro passo e você sempre pode modificar aquilo através de diversas técnicas. Vamos lá. Primeiramente, a gente teria que falar de alguns planetas, né? E algumas casas, né? Vamos lá. A casa 1 fala do ascendente, que representa você. Mas não basta apenas a casa 1. A gente teria que falar da casa 1 até a casa, mais ou menos, a casa 6, né? Por que essas casas? Porque essas casas falam de você, basicamente. Então, vamos supor que você tem um planeta desafiador. Vou citar um exemplo. Saturno na casa 2. A casa 2 é uma casa de valores. Então, naturalmente, o Saturno ele vai trazer para você rigidez, ele vai trazer para você aquela sensação que você não sabe quem você é, ou então que você se sente inferior, né? Então, a gente falaria um pouquinho dessas casas, tá? Claro que tendo aspectos difíceis e planetas difíceis nessa casa. A casa 4 também. A casa 4 é uma casa que fala do que te traz felicidade. Não é só origens, famílias, né? A casa 4 fala de emoções. Então, um planeta desafiador também na casa 4 naturalmente vai afetar a sua autoestima. A gente precisa falar do Sol e da Lua. Por que o Sol e a Lua? O Sol representa o seu ego, o Sol representa autoestima, poder. Então, quando o Sol está em uma posição difícil, vamos definir o que é o Sol em posição difícil. O Sol em aspectos desafiadores. Então, quando um planeta olha para o Sol, isso se chama, na astrologia ocidental, oposição. Então, ele está a uma distância de 180 graus a 7 casas. Então, uma oposição. Então, vamos supor que o Sol esteja em oposição a Saturno, tá? De novo, eu citei Saturno apenas para ilustrar. Saturno representa o quê? Restrição. Ele tende a pressionar, né? Saturno pressiona. Então, ele vai afetar naturalmente a identidade da pessoa, ele vai afetar o ego, a autoestima, mas poderia ser um outro planeta, por exemplo, Plutão. Plutão também é um planeta de transformações. Então, você imagina o Sol recebendo um aspecto de Plutão, que vai quebrar, que vai provocar na pessoa uma onda de transformações, e Plutão também pode ir para aquele lado mais obscuro. Então, isso vai afetar a autoestima dessa pessoa. Então, voltando, o Sol precisa ser analisado para a gente falar de autoestima. Então, sempre que o Sol estiver em posição desafiadora, numa casa que de repente não representa tanto a autoestima, vou citar um exemplo: o Sol na casa 12. A casa 12 precisa ser citada nesse exemplo porque a casa 12, numa astrologia mais antiga, falaria que todos os planetas que entram ali, eles tendem a perder energia. Eu interpreto também que a casa 12 fala de você gosta de solidão, você gosta de ficar isolado. Ali você não está tão. Você ali está focado numa outra coisa. Então, se o Sol estiver na casa 12, talvez, de repente, não necessariamente baixa autoestima, mas você é uma pessoa mais privada, você é mais secreta, você de repente não tem a necessidade de se autoafirmar o tempo todo. Então, o Sol na casa 12, o Sol na casa 8, o Sol também na casa 6. Eu não estou falando que se você tem um Sol nessas casas, significa que você tem baixa autoestima, mas eu estou falando para você que se você tiver o Sol nessas casas, você não tem a necessidade de se autoafirmar o tempo todo, você é mais privado. E se esse Sol estiver fazendo aspectos desafiadores, aí claro que a gente vai falar de alguma questão sua a respeito de autoestima, poder, como que você exerce a sua autoridade no mundo, que o Sol representa isso. E eu gostaria de citar também a Lua. Por que a Lua? A Lua representa suas emoções. A Lua é muito importante no mapa. Então, a Lua, quando ela também está difícil, né? O que é uma Lua difícil, né, gente? Só você avaliar as dignidades, né? Então, a Lua não se sente bem em alguns signos. Então, vamos supor que você tem a Lua em Escorpião. Ela não se sente bem lá, mas calma, porque de repente você tem a Lua em Escorpião, mas Júpiter está olhando, então já ajuda essa Lua. Mas se a sua Lua estiver numa posição difícil, numa casa que ela também não gosta de estar, como por exemplo a Lua na casa 6, né? Provavelmente isso vai afetar a sua mente,
né? O seu inconsciente, né? A lua representa isso. Então, naturalmente, pode ser que afete a sua autoestima, pode ser que você se sinta constantemente abalado. A lua também, quando está com algum planeta, a lua é muito sensível. Então, qualquer planeta em conjunção ou qualquer aspecto com a lua, ela sente muito, porque ela absorve, ela flutua. Então, a lua é extremamente sensível. Então, isso também naturalmente afeta a sua autoestima. Tá aí alguns pontos, falando um pouquinho de autoestima. É claro que é preciso analisar todo o mapa e tudo mais. Se você gostou, se inscreve no canal.